Oi, gente, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. E agora eu vim, na verdade, com o bloco 2, certo, de pontuação. A gente estava vendo alguns aspectos importantes da parte de pontuação e agora a gente vai dar continuidade, certo? Então, eu estava explicando isso aqui, que são as expressões explicativas, retificativas, continuativas e conclusivas ou enfáticas que a gente usa no dia a dia, principalmente nas redações, e que a gente não colocava vírgula. Só que agora, quem é aluno meu, com certeza vai colocar na parte de redação, certo? Então, pelo amor de Deus, coloquem vírgula nessas bênçãos, tá? Principalmente os meus alunos que fazem monitoria de redação comigo. Muitos deles, certo, fazem isso. Fazem o quê? Colocam uma expressão e não joga vírgula, tá? Então, você já tem essa aula gravada, então preciso agora que você coloque em prática o que eu estou ensinando agora. Tranquilo? Então, ó, próxima parte aqui, certo? É a parte das orações em si. A gente vai trabalhar agora um pouco das orações, que é basicamente aquele bloquinho lá, isso aqui, tá? A gente vai ver cada aspecto de cada coisinha aqui que eu coloquei. Vamos lá para a parte. Ó, separar orações coordenadas assindéticas. Oração é porque tem verbo. Coordenada é porque uma não precisa da outra para completar o sentido, certo? E assindética é porque eu não tenho uso de conjunção. Síndeto, ela é similar e equivale à conjunção. Então, a partir do momento que eu coloco o a ali como um prefixo, esse prefixo vai ser de negação. Isso vai indicar que eu não tenho a conjunção empregada para fazer a separação dessas orações independentes. Ó, o girino é o peixe do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, o cavalo é parte do carrapato, o cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra. Perceba que cada oração dessa possui sentido próprio, certo? São orações independentes que são separadas por vírgula. Perceba que eu poderia dizer o girino é o peixe do sapo e o silêncio é o começo do papo. Mas eu não coloco ali a questão da conjunção. Eu prefiro deixar sem a conjunção, colocando eles separados entre vírgulas. Então, perceba aí que a gente tem um conjunto de orações coordenadas assindéticas em que o uso da vírgula vai ser obrigatório. Tranquilo? Além disso, ó, não fique pela metade, vá em frente, minha amiga, destrua a razão desse beco sem saída. Minha amiga aqui é o vocativo, tá? Que o uso da vírgula vai ser obrigatório, porque é a forma como eu estou chamando. E o vá em frente aqui, certo? Eu estou não fique pela metade, uma oração coordenada assindética, e aí eu tenho uma vírgula aqui para fazer separação para uma outra oração coordenada assindética. Tranquilo? As orações coordenadas devem ser sempre separadas por vírgulas. Então foi basicamente o que eu falei. Se as coordenadas assindéticas separam por vírgulas e as sindéticas também, certo? Além disso, ó, orações coordenadas são as que indicam adição, alternância, adversidade, conclusão e explicação, tá? Então, toda vez que você tiver uma conjunção coordenada, a gente sempre vai colocar o uso da vírgula porque ela vai ser obrigatória. Estudar para concurso é coisa séria? É coisa séria. Entretanto, então aqui, ó, tem que existir o uso da vírgula, tá? Porque eu estou diante de entretanto, que vai ser uma conjunção adversativa. As pessoas, muitas vezes, ó, expressão enfática, levam na brincadeira. Então, aqui deveria ter uma vírgula obrigatória. Tranquilo? A mesma coisa aqui, ó, estou sem celular, vírgula, portanto. Aqui é uma conjunção conclusiva e aí o uso da vírgula é obrigatório. Tranquilo? Então, essa parte é bem legalzinha. Para separar orações coordenadas sindéticas e ligadas por E, desde que o sujeito seja diferente. Então, lembra que eu falei que o E a gente não usa vírgula? Isso agora vai acontecer quando os sujeitos eles não forem diferentes. Ó, de repente, a dor de esperar terminou e o amor veio, enfim. Perceba aqui que eu tenho um verbo, esperar, e eu tenho aqui o verbo veio, certo? Perceba que quem foi que esperou? A dor. E quem foi que veio? O amor. Percebeu que cada verbo tem o seu sujeito de forma independente, e isso faz com que esse E aqui esteja fazendo só relação de ligação. Então, isso aqui, a vírgula vai ser obrigatória, porque cada verbo vai ter o seu sujeito de forma independente, tá? Quando eu falo assim, que eu comprei lápis e caneta, perceba que quando eu digo lápis, eu comprei. E quando eu digo caneta, eu comprei. Então, um termo vai precisar do outro, certo? Na verdade, do restante da oração para poder fazer essa complementação de sentido. Então, por isso que a gente não usa vírgula. Mas nesse caso aqui, toda vez que você tiver
a conjunção fazendo essas ligações de orações, se cada verbo, certo, tiver o seu sujeito de forma independente e a gente tiver o uso do e como conjunção aditiva, a gente sempre vai ter o uso da vírgula. Tranquilo? Ó, a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde e a verdadeira saúde é impossível. Então perceba aqui que eu tenho é impossível, até a verdadeira saúde, tem um sujeito de um e aqui eu tenho o sujeito do outro. Então esse aqui, a vírgula dele vai ser obrigatória. Tranquilo? Agora vamos supor que eu dissesse assim, a verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde e é impossível sem um rigoroso controle da gula. Quando eu faço a retirada da verdadeira saúde, perceba que esse E aqui, ele tem um sujeito oculto, que ele é, que a gente acredita que seja a verdadeira felicidade, porque a gente subentende-se, tá? É um oculto que subentende-se. Quando a gente tem o oculto que subentende-se, a gente não usa vírgula, mas perceba que ele foi escrito. Então, a partir do momento que ele foi escrito, a gente vai ter o uso da vírgula obrigatório. Tranquilo? Ó, para separar orações adverbiais, especialmente quando forem longas, tá? Ó, em determinado momento, todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Camila, quando é que eu sei que a oração adverbial ela vai ser longa? Ela vai ser longa e considerada pelas bancas quando ela tem mais de 3 palavras, tá? 3 palavras. Toda vez que ela tiver mais de 3 palavras, ela já é considerada longa. Perceba que aqui eu tenho ó, o apesar de, tá? Que é uma locução conjuntiva que vai dar a ideia de concessão. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 palavras, então a gente subentende-se que ela vai ser uma oração longa, tá? Então toda vez a gente coloca para separar orações adverbiais, especialmente quando elas forem longas. A vida é a arte do encontro. Ó, embora haja tanto desencontro pela vida. Então perceba aqui que ela, na verdade, é usada na vírgula. Para separar orações adverbiais antepostas à principal ou intercaladas, tanto desenvolvidas quanto reduzidas. Então perceba agora que eu estou falando daquela troca. Quando eu coloco aqui e coloco aqui ela de uma forma direta, oração principal e oração subordinada, se ela for pequena, eu deixo sem vírgula, tá? E quando ela for longa, eu coloco a vírgula. Vou dizer agora, isso aqui é a norma culta, tá? Mas as bancas, elas não seguem necessariamente a norma culta. Às vezes elas seguem, na verdade, alguns gramáticos, assim como o direito, tá? A gente sabe que tem a parte da Constituição, a parte do direito penal, mas a gente sempre sabe que tem uma súmula vinculante, tem alguma coisa, tá? Que fala de um conceito básico. Algumas vezes, principalmente a banca Cebraspa, ela nunca vai usar a vírgula, mesmo quando for uma oração adverbial longa, tá? Ela vai meio que colocar com um caso facultativo. Mas, quando houver essa separação das orações adverbiais da principal, da intercalada, quando ela trocar a posição, aí o uso da vírgula dela vai ser obrigatório, certo? Então, ó, como não tinha muito tempo para estudar em casa, aproveitei bem a aula, vai ser a oração principal, certo? E aqui eu vou ter o como, que vai ser uma conjunção, então aqui a gente tem a oração subordinada. Então, como aqui primeiro tem a subordinada e depois a principal, a vírgula ela vai ser obrigatória. Começaremos assim que todos os alunos chegarem a trabalhar. Perceba agora que ela está no meio, tá? Ela está entre um termo da oração principal e outro termo. Porque quem começa a fazer alguma coisa. Então, perceba que ela começa a trabalhar. Isso aqui é a oração principal. Começar a trabalhar, certo? O principal, e aqui vai ser a oração subordinada, então ela está entre vírgulas já para fazer essa intercalação. Tranquilo? Ó, orações subordinadas adjetivas, lembra? Restrição, ela vai delimitar o sentido do substantivo antecedente sem a presença da vírgula. Encerram uma qualidade que não é inerente ao substantivo. Com a chuva, molhando o seu corpo lindo que eu vou abraçar. Então, eu posso dizer, ó, com a chuva, certo? Molhando o seu corpo lindo que eu vou abraçar. Se eu colocar uma vírgula, vai ser modo explicativo. Se eu fizer a retirada da vírgula, modo restritivo. Tranquilo? Além disso, ó, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Então, perceba aqui que eu tenho aqui, cadê o quê? Aqui, por aqueles, os quais, tá? Então, aqui eu não tenho vírgula, a gente vai trazer uma oração subordinada adjetiva no modo restritivo, porque não é usada a vírgula.
Ó, eu tenho meus amigos, se eu colocasse uma vírgula aqui, modo explicativo, sem vírgula, modo restritivo, que só aparecem quando eu bebo. Explicativas, explicações ou afirmações adicionais ao antecedente já foi definido plenamente com vírgula, tá? Então aqui é com vírgula. Encerra uma qualidade inerente ao substantivo, ó. O decreto número 1171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, determina que a função total deve ser tida e, portanto, conjunção coordenada conclusiva se integra a alguma coisa, certo? Então, perceba aqui que, na verdade, ele está fazendo uma relação de quê? De explicação, tá? Vírgula aqui. Os alunos que são esforçados, ele está trazendo uma explicação de que os alunos são. Não é qualquer aluno, é um aluno que é esforçado, tá? As mulheres que lidam com muitas coisas ao mesmo tempo, não é qualquer mulher. São essas mulheres aqui determinadas. Então, ele traz aqui uma relação de explicação. Tranquilo? Ponto e vírgula, a gente terminou a parte vírgula. Ponto e vírgula, ele é usado para separar orações que contenham várias enumerações já separadas por vírgulas ou que encerrem comparações e contrastes. Ó, há 5 coisas nesse mundo que ninguém pode realizar. 2 pontos. Primeira, evitar a velhice quando se está envelhecendo. O que é que eu trago aqui? Você percebeu que a vírgula aqui, ela vem para separar a oração principal da oração subordinada? Então, se o uso da vírgula ela já é para fazer essa separação entre a oração principal e a oração subordinada, quando eu vou fazer a separação da enumeração, ó, primeira, segunda, então isso aqui é uma enumeração, aí eu posso fazer o uso do ponto e da vírgula, porque a vírgula ela já está fazendo a separação de outros termos. Então, para não ficar um montão de vírgula, tá? Eu posso usar o ponto e vírgula ali para fazer a separação da enumeração e a vírgula para fazer a separação das orações. Então, perceba, ó, segunda, evitar a doença quando? Então, aqui a oração principal, a oração subordinada, aí ele vem, ó, terceira, ponto e vírgula. Então, ponto e a vírgula, ele faz a separação de uma enumeração, porque a vírgula, ela já está fazendo a separação de oração principal e oração subordinada. Tranquilo? Para separar orações em que a conjunção adversativa ou conclusiva estejam deslocadas. Então, toda vez que for deslocada, tanto a conjunção conclusiva como a adversativa, a gente pode fazer o emprego também dos 2 pontos, certo? A carne é boa, não creio, porém, porque o certo seria dizer a carne é boa, vírgula, porém não creio que valha a de um camundongo. Como eu fiz aqui o quê? A relação de deslocamento, então a gente coloca o quê? Isso mesmo, certo? 2 vírgulas aqui, ou a gente pode jogar aqui, ó, para separar uma oração da outra, o ponto e vírgula. Tranquilo? Porque a vírgula ela já foi usada para intercalar aqui, certo? A questão do quê? Da conjunção. Aí, como a gente usou a vírgula para colocar aqui a conjunção, para fazer a separação das orações, a gente joga ponto e vírgula. Para alongar a pausa de conjunções adversativas, substituindo assim a vírgula. Ó, gostaria de estudar hoje, todavia. Então, o que acontece? Aqui ela dá uma pausa mais longa do que a vírgula, tá? Então, toda vez que isso acontece, a gente pode jogar ponto e vírgula. Perceba também que aqui vem uma vírgula por conta do todavia, certo? Que é uma conjunção adversativa. E aí, como ela é adversa, o uso da vírgula dela vai ser obrigatório. E a gente tem a parte dos 2 pontos, certo? Os 2 pontos, eles são indicados para fazer uma citação. Então, toda vez que você for fazer uma citação na sua redação, certo? Toda vez que você for citar alguma coisa que um filósofo falou, que alguém falou, é necessário que você coloque como falou fulano, certo? 2 pontos, abre aspas e joga lá, tá? O que fulano falou. Camila, eu vi a reportagem, mas eu não sei bem o que fulano falou. Eu sei falar com as minhas palavras, mas não sei dizer basicamente com as palavras dele. O que você faz? Você coloca lá, parafraseando a fala de fulano, 2 pontos, e coloca lá, entendeu? Então, você pode tanto parafrasear, que é falar com as suas palavras o que ele falou, ou você pode dizer exatamente o que ele falou, e aí você coloca, como dizia fulano, 2 pontos, abre aspas e joga lá. Tranquilo? Então, a gente também tem essa parte, ó, para enunciar uma enumeração, tá? Toda vez que a gente vai fazer uma enumeração, a gente joga 2 pontos, e aí vai colocando a enumeração. Ou um aposto, ou uma explicação, ou uma consequência, ou um esclarecimento. Então, a gente pode jogar 2 pontos e joga o esclarecimento, a explicação ou o aposto. Ó, o uísque é o melhor amigo do homem, é um cachorro engarrafado.
Então, perceba aqui que ele está fazendo a explicação de quem é o homem. O homem, ele é um cachorro engarrafado porque ele toma uísque. Tranquilo? Então, ó, os alunos vieram à aula e trouxeram algumas coisas. Quais coisas foram? Apostila, canetas e muita vontade. Então, perceba aqui que ele, na verdade, está fazendo uma relação de enumeração dos termos, que ele fala aqui o que é que os alunos trazem. Então, os alunos trouxeram apostilas, canetas e muita vontade. Tranquilo? Então, vamos aqui para a parte das questões, certo? Para a gente finalizar esse bloco 2, na parte de pontuação. Ó, quando as coisas ficam ruins, é sinal de que coisas boas estão por perto. Do texto 5, em relação ao sinal de pontuação, são a alternativa correta. Essa vírgula aqui, tá? Ela foi empregada por quê, Camila? Vamos lá fazer a análise. A vírgula aqui, ela tá fazendo separação, ó. Que é isso aqui? Isso aqui é uma conjunção. Essa conjunção indica que eu tenho aqui uma oração subordinada, certo? Adverbial, temporal. Só que toda vez que eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal que vai ser essa daqui, tá? Então, a vírgula aqui, ela tá fazendo uma separação entre a oração subordinada e a oração principal, certo? E, além de fazer a separação, é porque ela não está na forma direta. Porque o correto é oração principal e depois a oração subordinada. Percebeu que ela está deslocada? Então, a partir do momento que está deslocada, a vírgula é obrigatória. Então, ó, neste período, a vírgula é facultativa de forma alguma, né? Assim, o quando aqui é obrigatória porque ela está deslocada. Então, a gente já corta a letra A. A vírgula pode ser substituída por um ponto e vírgula e isso não acarretaria em correção gramatical. Eu posso fazer aqui a relação de ponto e vírgula? Vamos lá, vê só. Você poderia colocar um ponto e vírgula se a vírgula ela fosse empregada nessa oração para fazer separação de uma outra coisa. Se a vírgula já estivesse sendo usada para uma outra coisa, certo? Para intercalar outra coisa, a gente poderia colocar o ponto e a vírgula. Mas perceba que em nenhum momento a vírgula ela foi empregada, apenas nesse momento. Então eu não posso fazer troca por ponto e vírgula. Tranquilo? Então a letra B também está incorreta. C. Se as orações forem invertidas em suas posições, a vírgula seria obrigatória. Se eu colocasse assim, é sinal de que as coisas boas estão por perto quando as coisas ficam ruins. Isso vai indicar que se essas orações elas fossem invertidas, aí a gente sabe que está no modo como? No modo deslocado. Se eu colocasse primeiro a oração principal e depois a oração subordinada, a vírgula continuaria obrigatória? Sim, né? Assim, vai continuar obrigatória. Vamos lá. A vírgula poderia ser substituída por um ponto final, sem causar prejuízo ao sentido de forma alguma, né? Assim, porque a gente sabe que eu não posso fazer separação da subordinação com a principal. A gente vai ter que colocar a vírgula obrigatória por conta do comando da questão. Mas se eu jogar um ponto ali, a gente vai acarretar um final do período, certo? E ali nem pode existir ponto, porque a partir do momento que eu tenho uma conjunção, é obrigatório usar vírgula, certo? Então não posso jogar ponto. A vírgula obrigatória para separar a oração subordinada deslocada da sua posição original. Tá correto isso? Tá. O que acontece aqui, certo? Banca o PENET, que foi essa questão aqui que eu trouxe. O que acontece com a Banca o PENET? Tem muitas questões, principalmente de pontuação e de colocação pronominal. Tem duas de colocação pronominal. E essa, não sei se tem mais alguma outra. Que o que acontece? A Banca o PENET, ela colocou duas questões corretas, tá? Camila, mas por que não foi anulada? Provavelmente porque quase ninguém mandou recurso, tá? Essas questões aqui são atualizadas de 2022, mas o que acontece? Como é questão de prefeitura, muita gente não visa muito essas questões e só vê depois que ela é jogada em alguma coisa de questões, tá? Então, elas não são anuladas. Camila, se isso acontecer na minha prova, o que é que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Vai marcar uma das alternativas e tenha certeza que eu e mais uns 500 alunos que eu tenho vai jogar recurso. Eu vou fazer um recurso, vou elaborar um recurso, vou jogar no grupo e vocês vão mandar para as bancas para tentar fazer a eliminação. Tranquilo? Não se preocupe com isso. Isso pode acontecer na sua prova? Pode, certo? Isso é costumeiro da Banca PENET, é uma safadeza mais ou menos, tá? Mais ou menos não, isso é safadeza da banca, tá? Mas o que acontece, está acontecendo, principalmente eu me encontrei em colocação pronominal, a gente vai fazer nos próximos blocos, a gente vai ver a parte de colocação pronominal. Eu vi em duas questões de colocação pronominal, e nessa questão aí, que a gente tem o quê? 2 tipos de acertos na mesma questão. Tranquilo, mas não se assuste, se isso acontecer, ou a gente anula a questão,
ou pede que a banca considere quem acertou as duas alternativas, todo mundo ganha um ponto. Tranquilo? Próxima questão, ele diz assim, ó. No segmento, os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Lembra que a gente falou que a vírgula ela pode ser também para fazer o quê? Para mim não repetir, para que eu não repita, certo? O verbo, a gente coloca a vírgula, que é como se fosse para deixar subentendido, tá? Então perceba que quando eu digo assim, os frágeis usam a força, os fortes usam a inteligência, tá? Então deixei aqui usam, que é o verbo, de uma forma implícita, tá? E joguei a vírgula. Então, ó, a vírgula é facultativa? Note. O ponto e vírgula poderia ser substituído por uma interrogação, o ponto e vírgula aqui por uma interrogação, sem alterar o sentido do texto de forma alguma, né? Porque alteraria. O que aqui, certo? A gente tá dando continuidade à oração. Se você jogar uma interrogação, a gente, na verdade, além de ter final de período, a gente ainda vai ter essa acarretação de prejuízo de sintático, prejuízo semântico, que é do sentido, porque ao invés de afirmar, você ali estaria perguntando, certo? A vírgula, ela vai indicar a omissão de um verbo? Yes, é assim? Não foi isso que eu falei? O segmento poderia ser encerrado por uma interrogação e o sentido se manteria não, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente bota um ponto, a gente está afirmando algo, certo? Ou a gente pode estar trazendo uma pergunta mais de forma indireta, que não é esse caso. Mas se eu jogasse ali uma interrogação, a gente mudaria, certo? O sentido, porque aí a gente não estaria afirmando algo e sim perguntando. Após o ponto e a vírgula, poderia ser inserida a conjunção e. Isso não caracterizaria desvio gramatical. Essa também está correta, certo? Após o ponto e a vírgula. Após o ponto e a vírgula. Desculpa. Não, essa daqui não está correta. Vou dizer por quê. A gente não pode jogar ponto e vírgula aqui, certo? Por quê? Por conta do ponto e da vírgula. Eu poderia jogar um E aqui se tivesse o quê? Se eu tivesse uma vírgula, tá? Se fosse assim, os frágeis usam a força, vírgula, e os fortes a inteligência. Aí eu poderia jogar aqui o E. Mas perceba que ele fala do ponto e vírgula. Ponto e vírgula não. Eu poderia jogar se fosse o E, certo? Ou melhor, eu poderia. Eu tô embananando vocês, tá? Porque eu tô olhando agora. Esse material já está produzido há um tempo. Eu estou respondendo com vocês agora. Na verdade, eu poderia, tá? Ver, mais uma questão que a banca UPNet, ela deixa. Lembra que eu falei que a vírgula aqui, ela tá sendo usada, tá? Para substituir, não, para indicar uma omissão de um verbo. Mas lembra que eu falei que o ponto e vírgula, ele poderia ser colocado quando a vírgula já estivesse sendo usada em um outro local para uma outra coisa. Então, eu poderia colocar aqui o E sim, tá? Poderia colocar o E aqui sem alteração. E aí, se a banca perguntar, é porque a vírgula já foi usada para indicar a omissão do verbo, então eu preferi usar um ponto e uma vírgula para indicação aqui da conjunção coordenada, tá? Não seria acessível. A gente sabe que talvez, certo? A banca pudesse dizer que a letra E era a alternativa correta, mas não seria acessível. A super correta é a letra C. Mas se grande maioria dos meus alunos marcassem a letra E, certo? Eu não diria que seria uma relação de desvio gramatical, tá? Não seria, porque eu tenho a possibilidade de fazer isso, certo? Mas claro que, dependendo do gabarito da banca, a gente iria jogar o quê? Uma relação de recurso. Tranquilo? Vamos dar continuidade? Banca CESP, né, que é uma delícia de se trabalhar. A Banca CESP nunca tem essas safadezas, certo? De quê? De que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou senão ela deixa duas alternativas corretas. Quando tem algo muito feio na CESP, é só jogar recurso. E a banca, ela faz exclusão ali, certo? Ela anula a questão na certa. A Banca UPNet, como ela é uma banca mais fixada só em Pernambuco, além de não ter diversidade de questões, ela ainda tem muito disso. Deixar duas alternativas corretas e não anula porque ela não quer saber, certo? Não tenha medo. Se isso acontecer na sua prova, certo? Se isso acontecer na sua prova, claro que a gente vai fazer relação de envio de propostas para que a banca faça anulação das questões. Ó, a inserção de uma vírgula logo após quero dizer que prejudicaria a correção gramatical. Vamos lá. Eu quero dizer isso. Então, se eu tenho o quê?
que eu troco por isso. Vai iniciar a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Eu posso fazer eliminação de vírgula, eu posso colocar vírgula de jeito nenhum, né? Então, inserção de uma vírgula prejudicaria a correção certinho, tá? Porque aqui o que ele vai introduzir o objeto direto, certo? Ele vai introduzir o objeto direto da locução verbal, quero dizer. E a gente sabe que, pela regra geral, entre verbo e complemento não existe vírgula. Outra, haveria alteração do sentido original do texto caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após a palavra escrita. Vamos lá. De uma escrita, vírgula, que nos tomasse. Carecíamos de uma escrita a qual nos tomasse. Opa, pode. Se a vírgula, se não tem vírgula, então ele está no modo restritivo. Mas se eu fizer emprego da vírgula, tem um modo de explicação. Então vai ficar errado de forma alguma, porque não tem erro gramatical, tá? O que eu tenho aqui, na verdade, é uma alteração de sentido. Vamos ver se a banca pergunta sobre sentido. Haveria alteração de sentido? Yes. Caso fosse inserida uma vírgula? Sim. Haveria mudança de sentido. Tranquilo? Próximo. Estariam mantidas a correção e o sentido do texto, caso o sinal de 2 pontos empregado após trabalhador fosse substituída por uma vírgula seguida da expressão. Seria mantida a correção e o sentido. Então, tem que preservar o sentido. Caso o sinal de 2 pontos, certo? Ou ele vai fazer citação, mas que não é citação, certo? Porque senão ele falaria. Ele provavelmente vai fazer alguma explicação. Provavelmente é explicação ou afirmação. Fosse substituído por uma vírgula seguida de uma expressão. Porque aqui não pode, porque é para pergunta, né? Assim. Por isso não pode, só poderia ser porque, né? Porque ele vai dar ali o que é uma explicação, né? Assim. Se ele vai ver, ele quer empregar 2 pontos, tá? Ele quer empregar 2 pontos após a palavra trabalhador. Não é uma citação, porque se fosse uma citação, daria, a banca informaria que era uma citação. Então, ele só poderia ali colocar os 2 pontos para fazer um aposto explicativo. Só que ele não quer jogar os 2 pontos. Ele quer jogar uma vírgula e uma palavrinha. Só que essa palavrinha que ele vai colocar ali precisa da ideia de explicação. Porque ele não ia colocar um aposto explicativo. Então, se ele prefere não colocar um aposto explicativo, então ele precisa colocar uma conjunção que indique explicação. Qual é a conjunção? A única conjunção nas alternativas que indica uma explicação? Letra B. Porque ela é uma conjunção explicativa. Porque junto sem acento é conjunção explicativa. Tranquilo? Então é basicamente isso. Os 2 pontos que ele fala é para fazer uma introdução a um aposto explicativo. Então, se ele tira o aposto explicativo, ele tem que colocar uma outra coisa que dê ideia também de explicação. Essa outra coisa que dê ideia de explicação vai ser uma conjunção explicativa, por isso que eu marquei a letra B. Tranquilo? Último, ele diz assim, ó. Sobre a pontuação, observe o fragmento do texto abaixo. Além disso, é uma situação que limita a autonomia, a criatividade e a possibilidade de tomar um tempo para conversar com os colegas sobre assuntos não diretamente ligados ao trabalho, mas que propiciam novas ideias e soluções. A segunda vírgula, ó. Primeira vírgula, segunda vírgula. Então, ele está falando dessa vírgula aqui. A segunda vírgula poderia ser excluída e isso não causaria prejuízo de forma alguma, né? Porque, na verdade, ela está aqui para fazer a separação de enumeração, ó. É autonomia, item 1. Item 2, criatividade. Possibilidade, item 3. Então, na verdade, a vírgula aqui, ela foi colocada para fazer uma enumeração, então eu não posso fazer a eliminação dela. Tranquilo? Além disso, ele fala que a última vírgula ela é facultativa. Antes de mas, o que é mas? Conjunção coordenada adversativa. Antes de conjunção coordenada adversativa, o emprego é facultativo? É obrigatório. A vírgula após o termo criatividade, cadê aqui? Poderia ser substituída por um ponto e vírgula de jeito nenhum, né? Que ele está fazendo uma enumeração. Então, se ele está fazendo uma enumeração, então a gente sabe que a vírgula ela vai ser obrigatória, então não pode ser letra C. O período poderia ser encerrado com um ponto de interrogação. E isso não causaria prejuízo ao sentido, acabou, né? Causaria sim, porque ao invés de afirmando, ele estaria fazendo uma pergunta direta, certo? E aí ele fala que a segunda e a terceira vírgula separam termos de mesma função sintática, está corretinho, né? Assim, eles estão separando-os aqui, certo? Quando ele fala função sintática, é porque a autonomia é um objeto direto, a criatividade é outro objeto direto e a possibilidade é outro objeto direto, que são complementos do verbo limitar.
ele limitou a autonomia, a criatividade e a possibilidade. Então, a alternativa correta aqui, bem bonitinha, letra E, certo? Além de função sintática, ele também faz ali a separação de termos enumerativos, tá? Então, a banca pode dizer que eles fazem ali, na verdade, a vírgula, ela separa termos de mesma função sintática ou separam termos de enumerações. Tranquilo? Então, é basicamente isso, tá? Na parte de pontuação. Espero que você tenha entendido bem. A gente vai ter o PDF para que você siga, certo? No PDF vai ter mais questões. Todas as questões vão estar ali com mais questões e essas questões vão ser explicadas por mim. Tranquilo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco com colocação pronominal.